Bom dia para todo mundo ligado na TV Canção Nova. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse início do dia. Agora são exatamente 9h30 e eu falo ao vivo nos estúdios da TV Canção Nova na Vila Mariana, aqui na capital paulista. A gente já mostra inclusive imagens do céu de São Paulo. Por aqui dia de sol com muitas nuvens agora pela manhã, mas pode chover à tarde. A máxima é de 25 graus. E eu já começo dizendo que hoje é dia do jornalista. Inclusive, parabenizo todos os colegas e irmãos de comunidade que são jornalistas, especialmente os que fazem acontecer o jornalismo da Canção Nova, a serviço da vida e da esperança. Entre os destaques desta edição, a catequese do Papa Francisco desta quarta-feira. O Santo Padre nos ensinou a rezar em comunhão com os santos e olha só, que interessante, ele disse que o nome que nos é dado no batismo não é uma etiqueta ou uma decoração. Geralmente é um nome de santo que nos dá uma mão para pedir para Deus o que estamos precisando. Vamos falar também sobre o Dia Mundial da Saúde que celebramos hoje e entrevistar um médico que nos dará dicas de como ter melhor qualidade de vida, especialmente neste tempo. Vamos fazer um giro pelos jornais internacionais e voltaremos para o Brasil para falar sobre uma iniciativa de solidariedade no Rio de Janeiro. Canção Nova Notícias volta em 2 minutos. Até lá! Canção Nova Notícias, edição da manhã, está começando e o Papa Francisco realizou hoje na Biblioteca do Palácio Apostólico a 28ª catequese sobre a oração e destacou a figura dos santos. Ele disse que quando rezamos nunca estamos sozinhos. Vamos conferir mais detalhes com o nosso repórter Túlio Fonseca. Bom dia, Túlio. Bom dia a todos. O tema da catequese do Santo Padre foi intitulado Rezar em Comunhão com os Santos. Em sua reflexão, o Papa iniciou dizendo que este laço que existe quando pedimos a intercessão dos santos nos dá a certeza de que na oração estamos sempre acompanhados dos nossos irmãos e irmãs que nos precederam na fé. Francisco disse que as orações e as devoções se difundem sempre e não dependem somente das mídias sociais, mas são principalmente compartilhadas nos corredores dos hospitais, nos encontros alegres com quem tem uma novidade para contar, ou até mesmo por meio da vida de quem sofre no silêncio. E afirmou que assim a dor de cada um se torna a dor de todos e a felicidade de cada um se derrama na alma uns dos outros. Por isso, na igreja, não há luto que seja vivido solitário, nem lágrima que caia no vazio, pois tudo respira e participa de uma graça comum. E de um modo muito concreto, descobrimos que compartilhamos as alegrias e as dores uns dos outros e que sempre nos acompanham os santos, reconhecidos e anônimos. O Papa também recordou que não adoramos os santos, mas os veneramos, porque a vida de cada um deles nos lembra Jesus Cristo. E estar em comunhão com os santos nos faz perceber que, embora a nossa vida esteja marcada pela fraqueza e pelo pecado, podemos alcançar a santidade. E destacou que os santos têm sempre a mão estendida para nós, ajudando-nos a seguir em frente com confiança para estarmos em comunhão com Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Francisco disse ainda ao citar o catecismo da Igreja Católica que os santos contemplam a Deus, louvam-no e nunca deixam de cuidar dos que deixaram na terra. E essa intercessão é o serviço supremo que prestam ao desígnio de Deus. E ressaltou que os nossos queridos entes falecidos do céu continuam a cuidar de nós, pois continuamente oram por nós e nós oramos com eles. Por fim, o Papa exortou todos a rezarem uns pelos outros, pois esse é o primeiro modo com que amamos o próximo como a nós mesmos e que também ao nosso lado, de maneira muito discreta, existem pessoas que com seu testemunho de vida buscam a santidade nesta terra. E por isso, juntamente com este grande jardim florido de santas e santos que com a sua vida ofereceram um louvor agradável a Deus, podemos então nos unir ainda mais a Jesus Cristo. Já em seu apelo final, o pontífice se recordou das vítimas das inundações na Indonésia e também no Timor-Leste, que nos últimos dias deixaram mais de 110 mortos e muitos desaparecidos após a passagem do ciclone Serôdia. O pontífice pediu orações por estes países que continuamente sofrem estes tristes desastres naturais e deixam muitas pessoas desabrigadas. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.
Obrigada, Túlio. E da capital italiana, nós vamos para a capital do Brasil. Governadores e presidente reforçam interesse na compra da Sputnik V. O Congresso Nacional vota mudanças em projeto que permite compra de vacinas por empresas privadas. Vamos então conversar ao vivo com o repórter Otávio Martins sobre esses e outros assuntos. Bom dia para você, Otávio. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos que nos assistem. Então, reunião com Anvisa e governadores. Foi bastante movimentada essa reunião, aconteceu até a noite de ontem. Então, foi uma reunião onde os governadores expressaram mais uma vez o desejo de comprarem aí a vacina Sputnik V, a russa Sputnik V. E ontem o presidente Jair Bolsonaro também conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin e expressou também o desejo de comprar doses prontas da vacina e, além disso, disse que pretende tornar o Brasil um polo produtor e exportador do imunizante russo. A gente sabe que aqui no DF, aqui mesmo em Brasília, a fábrica, a União Química, é o laboratório responsável pela produção da Sputnik V no Brasil. Então, governadores se reuniram com a Anvisa e o presidente com o presidente russo, Vladimir Putin, para reforçar o desejo de comprarem aí doses prontas e tornarem o Brasil um país produtor da vacina. A Anvisa disse que ainda faltam alguns documentos, mas vai acelerar o processo aí, para análise desse imunizante, que já tem pedido de uso emergencial na agência, e vai também enviar uma comissão da Anvisa para a Rússia para inspecionar a fábrica da Sputnik por lá, também coletar mais alguns documentos. Então, os processos para que a Sputnik comece a chegar no Brasil de vez começam a andar um pouco mais rápido. Agora, falando sobre as aprovações na Câmara e no Senado. A Câmara dos Deputados modificou um pouco aquele texto que permitia que empresas privadas comprassem vacinas, mas com a opção, com a obrigatoriedade, na verdade, de doar todas as doses para o SUS enquanto a vacinação dos grupos prioritários estivessem acontecendo, e depois dessa parte essas empresas poderiam ficar com 50% das doses compradas. O texto altera no seguinte ponto: as doações ainda devem ser feitas ao SUS, mas as empresas podem pegar esses 50% desde já e vacinar funcionários, estagiários, prestadores de serviço, desde que essas pessoas sejam aí vacinadas seguindo o plano de imunização do Ministério da Saúde, ou seja, as regras de prioridades também vão valer para aquelas empresas que comprarem as vacinas e desejarem aí vacinar os funcionários. É importante destacar um ponto, que as empresas, os laboratórios, só podem vender para a indústria, só podem vender para a iniciativa privada depois de já terem fornecido todas as doses contratadas pelo Ministério da Saúde. Então, é mais um avanço aí, mais uma oportunidade de se vacinar mais pessoas. Agora, falando sobre o imposto de renda. O Senado alterou aí a data final para a declaração do imposto de renda, que antes, tradicionalmente, vai até 30 de abril, agora vai até 30 de julho. Essa extensão do prazo aí para a declaração não altera os prazos para o começo da restituição, que é logo depois aí da declaração do imposto de renda. Já começa no mês que vem as restituições de quem conseguiu fazer aí primeiro a declaração. Mas o importante, o ponto mudado, é que agora a declaração o prazo final para a declaração sai do dia 30 de abril e vai para o dia 30 de julho. Agora, uma mudança também, aí vamos falar agora sobre os números da Covid no país. Infelizmente, ontem batemos um recorde negativo. O Brasil registrou o maior número de mortes em um único dia. Foram 4.195 pessoas que morreram em decorrência da Covid-19. Vamos confirmar os casos totais da doença. Os casos totais de morte, a gente tem no total 336.947 pessoas que morreram em decorrência da Covid-19. Mas o Brasil segue aí como um dos países que mais tem pessoas recuperadas. Temos 11.558.748 pessoas que conseguiram vencer a Covid-19. E o ritmo de vacinação no país segue aumentando. O Brasil já vacinou aí 22 milhões de pessoas com pelo menos uma dose das vacinas. Então,
o ritmo de vacinação aumentando, a produção de vacinas aumentando, a gente vai com certeza aumentar esse número. Uma última notícia: hoje o STF julga aí a possibilidade de missas e cultos voltarem a acontecer em todo o país. Então, essa decisão deve ser tomada pelo plenário na tarde de hoje. Temos sessão marcada para as 14h. Vamos acompanhar essa sessão e os desdobramentos dela. Pois é, vamos acompanhar. Obrigada aí, Otávio, pelas informações. E hoje é o Dia Mundial da Saúde. A nossa repórter Aline Mércio lembra dos cuidados que devemos ter mesmo no isolamento social. Bom dia, Danusa, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, dia marcado por ações de cuidados com a nossa saúde. E a gente lembra que os médicos são unânimes em dizer: é preciso cuidar da nossa saúde, tanto na prevenção contra o coronavírus, quanto também de outras doenças, né? Mesmo no isolamento social, a gente não deve deixar de praticar exercícios físicos regularmente, ter uma alimentação saudável, um sono regular, cuidar da saúde da nossa mente, praticando nossos hobbies e atividades leves, e também para aqueles que têm doenças crônicas, não deixarem de ter o acompanhamento necessário médico nesse período. A gente deseja aí muita saúde para todo mundo. Voltamos aos estúdios. Pois é, muita saúde para todo mundo, né, Aline? Nesse ano, o Dia Mundial da Saúde tem como pauta a construção de um mundo mais justo e saudável. Amanhã também é Dia Mundial de Combate ao Câncer e domingo, Dia da Homeopatia. Cada uma dessas datas tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os cuidados com a saúde. É sobre isso que a gente fala ao vivo agora com o doutor João Márcio Berto, que já está ao vivo conosco. Bom dia, doutor, seja bem-vindo à TV Canção Nova. Ao Canção Nova Notícias, edição da manhã. A gente já começa com uma pergunta: com a pandemia, o dia de hoje fica mais significativo, não é mesmo? O que essa data quer discutir com o tema desse ano? Ela vai visar uma conscientização de buscar realmente outras soluções para o enfrentamento da pandemia, né? Pois a pandemia mostrou, né, evidenciou uma série de distorções aí no atendimento à saúde como um todo, e aí o desafio é conseguir equalizar isso todo, mais acesso à saúde de forma mais igualitária também. Doutor, e o que a sociedade, cada um que nos acompanha agora, pode fazer para construir um mundo mais saudável em todos os sentidos? Ou seja, qual a responsabilidade do cidadão nessa construção? Hoje o conceito de saúde ele mudou um pouco ao que era do século passado, né? Então hoje a saúde não é mais o silêncio dos órgãos, né? Hoje a gente ainda vê muito: meus exames estão ok, eu tô saudável, passei no teste, né? Não é assim que funciona. Cada vez mais tem sido estudado, né, a unidade mente e corpo, né, nas pesquisas científicas, e mostrado como isso é relacionado. E inclusive culminando com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, recomendar oficialmente que o médico deve abordar a espiritualidade da pessoa nas consultas médicas, porque isso vem antes, né? Então hoje a medicina volta novamente o olhar para o que está além dos sintomas clínicos, além dos sintomas físicos, visando o ser humano como um todo, né, o que tem por trás ali. E isso né, falando um pouco da homeopatia, é o que a homeopatia fala há 200 anos, né? Então, a diferença da consulta homeopática em relação à consulta da medicina normal é exatamente essa, né? Ele vai buscar o que está além dos sintomas. E o que está além dos sintomas, né, é exatamente a forma como que cada um reage aos estímulos externos, né? Então, nós sabemos que cada organismo reage de uma forma específica, né? E o que a medicina no século XX tentou fazer foi padronizar tudo em geral, né? Vou dar um remédio, né? Por exemplo, enxaqueca, vou dar o mesmo remédio para todo mundo, porque esse é o padrão. E hoje a gente está descobrindo que cada um vai reagir de uma forma diferente. E isso que a homeopatia já mostrava há 200 anos, né? O tratamento ele deve ser sempre individualizado. E a medicina do século XXI está buscando isso, a medicina oficial. Então está se aproximando dos conceitos homeopáticos novamente, que vem há 200 anos lá, desde com Samuel Hahn,
e no dia 10 agora é exatamente comemorado o aniversário dele, né, o aniversário de nascimento dele. Então, o que nós podemos fazer hoje, né, para poder melhorar a relação com a saúde? É buscar se conhecer como nós estamos reagindo ao mundo, como os estímulos, como é que eu tenho reagido, o que eu tenho feito para construir isso. Isso desde do pensamento mesmo e das atitudes, tá? Porque a única coisa que nós realmente podemos controlar é como nós reagimos e não o que acontece fora. Então, cada um cuidar do seu quintalzinho, com certeza o mundo vai ficar mais florido. Perfeito, muito obrigada aí, doutor, por sua participação e também parabéns, né, por nesse tempo como profissional da saúde estar na linha de frente, nesse tempo tão importante e tão difícil que nós vivenciamos. Muito obrigada mais uma vez. Bom, e a seguir, o governo espanhol espera vacinar metade da população até agosto. Vamos para o intervalo com imagens agora de um dos cartões postais de Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz. A capital catarinense tem sol com muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 26 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta. O número de mortos no Brasil, infelizmente, é destaque nos noticiários de outros países. Passaporte e vacina nos Estados Unidos e toque de recolher na Argentina também estão entre as manchetes internacionais desta quarta-feira. O The Guardian diz: número de mortes por coronavírus no Brasil passa de 4.000 em um único dia. A crise no Brasil se aprofundou ainda mais depois do registro de mais de 4.000 mortes diárias relatadas pela primeira vez desde o início do surto em janeiro do ano passado. O The New York Times destaca: passaportes e vacina emergem como o próximo ponto de divisão provocado pelo coronavírus. Empresas e escolas já consideram usar prova digital de vacinação para uma retomada econômica e das atividades, mas os políticos conservadores dizem que o passaporte é uma invasão de privacidade por parte do governo. E o Clarim estampa: enfrentando a segunda onda de coronavírus, o governo argentino prepara um toque de recolher noturno. O governo vai publicar documento para que bares e restaurantes fiquem fechados durante a noite. A ideia é limitar o transporte e todo o trânsito noturno, mas o prefeito de Buenos Aires tenta impedir que isso aconteça. E o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, se pronunciou nos últimos dias sobre a vacinação no país. Espera-se que mais da metade dos espanhóis já tenha sido vacinada até o final de agosto. A cifra é ambiciosa. 33 milhões de espanhóis vacinados até o final do mês de agosto. É o que anunciou o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, após reunião com o Conselho de Ministros nesta terça-feira. O número representa 70% da população total do país. Para alcançar o objetivo, o país precisará acelerar o ritmo da vacinação. Até o momento, pouco mais de 2 milhões e 900 mil pessoas já receberam as 2 doses da vacina. Outros 5 milhões e 900 mil já receberam uma dose. Segundo o calendário apresentado pelo chefe do executivo espanhol, em um mês o número de vacinados tenha duplicado. Vamos ver uma aceleração no processo de vacinação, particularmente neste segundo trimestre. O avanço será significativo. Vamos somar ainda mais nossas forças para vacinar, vacinar e vacinar sem descanso. Sánchez também informou que a Espanha deverá receber entre os meses de abril e setembro 87 milhões de novas doses de vacinas. Além da Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca, se somará no processo de vacinação o fármaco desenvolvido pelo laboratório Janssen. O imunizante será aplicado em apenas uma única dose. As quase 6 milhões de doses dessa vacina devem chegar até o mês de junho, o que garantirá, segundo o presidente espanhol, atingir a meta ambiciosa até o final do mês de agosto. Obrigada, André, pela reportagem. A gente vai para o Rio de Janeiro conhecer uma iniciativa de solidariedade promovida pela Arquidiocese no próximo bloco. A gente sai com imagens da praia Aruana, em Aracaju. Por lá, dia de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, máxima de 29 graus. E
a gente já está de volta e olha só, chegou uma notícia de que um estudo feito com mais de 67 mil profissionais de saúde de Manaus aponta que a vacina Coronavac tem 50% de eficácia contra a variante brasileira do coronavírus, identificada pela primeira vez no Amazonas. Estudo foi feito por pesquisadores de instituições nacionais e internacionais e servidores das Secretarias da Saúde de Manaus e de São Paulo. E o Serviço Geológico do Brasil informou hoje que a bacia do Rio Amazonas transbordou em 2 pontos, um no Rio Negro, em Manaus, e outro no Rio Solimões, em Manacaparu. Desde o início do ano, tem chovido bastante na região norte. As bacias dos rios Madeira e Acre já haviam transbordado e diversas pessoas tiveram que deixar as suas casas. Nos próximos dias, ainda deve chover na região norte e novos pontos de transbordamento podem acontecer até o fim desta semana. Confira agora a previsão do tempo para toda esta quarta-feira no Brasil. Na região sul, chove a qualquer hora no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Nas demais áreas, ar seco e tempo firme. No sudeste, tem chuva frequente do litoral de São Paulo ao litoral sul do Espírito Santo e no centro de Minas Gerais. Já no centro-oeste, o sol predomina no sul e leste de Mato Grosso do Sul. Para o restante da região, pancadas de chuva isoladas que podem ser de forte intensidade. Tempo instável no norte e leste do Amapá e em boa parte do estado do Amazonas. Nas demais áreas, sol e chuvas isoladas. Tempo seco no Piauí, norte da Bahia, interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Chove do litoral baiano ao de Sergipe e tem pancadas isoladas nas outras áreas da região. E um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que mais de 745 mil pessoas passaram a viver na pobreza no estado do Rio de Janeiro durante a pandemia. O número é equivalente à soma total das populações dos municípios de Niterói, na região metropolitana, e Magé, Baixada Fluminense. Mas em meio às dificuldades, surgem as iniciativas solidárias. Com o agravamento da pobreza na cidade do Rio de Janeiro e, é claro, em todo o país, todas as igrejas têm se preocupado. E aqui no Rio de Janeiro não é diferente, a Arquidiocese do Rio se mobiliza no cuidado com as pessoas mais vulneráveis. E na Igreja São José, Cristo Redentor, se mobilizam juntas para fazer acontecer uma grande campanha em prol daqueles que mais precisam. E personalidades, pessoas do bem, pessoas que querem ajudar, se juntam à campanha, fazendo com que essa voz chegue mais longe. Hoje nós temos também a participação da apresentadora Gardênia Cavalcante, que está com tudo, fazendo essa campanha ecoar pelos várias mídias, pelas várias ações onde ela tem acesso. E assim também você pode ajudar da sua forma. E fazendo esse mutirão de amor, você pode trazer os alimentos aqui na igreja de São José, na Lagoa Rodrigo de Freitas, ou você pode entrar no site que está aqui na telinha e fazer a sua doação, conhecer os projetos, que é bem importante. Contamos com você, vamos ser juntos multiplicadores do bem para levar, abraçar junto ao Cristo Redentor os menos favorecidos. Esperamos vocês. Pois é, sejamos multiplicadores do bem. Com essa mensagem, a gente termina essa edição do Canção Nova Notícias. Nós convidamos você a se manter informado acessando noticias.cançãonova.com, nosso Instagram, @cnnoticias, e também acompanhar mais tarde, às 6h45 da noite, Canção Nova Notícias, segunda edição. Você fica agora com o Cantinho da Criança. Até mais!